Aprenda a receber amor. É estranho pensarmos na ideia de termos que aprender certas coisas. Por exemplo, respirar. Afinal, estamos respirando nesse exato momento. Mas existem vários vídeos, várias pessoas, várias aulas que nos ensinam a respirar da forma correta. Pois apesar de fazermos isso o tempo todo, nem sempre fazemos como deve ser feito. Outro exemplo muito claro é o simples hábito de dormir, que é algo natural do nosso corpo, pois o sono é uma necessidade básica, mas muitos de nós desaprendemos a dormir. E agora precisamos de vídeos e tutoriais que nos ensinam a voltar a ter um sono saudável. O mesmo pode acontecer com o amor, pois algo que deveria ser fácil para nós, no caso, o ato de recebermos amor de alguém que nos ama, às vezes pode ser algo difícil. Hoje eu vou falar sobre isso e juntos nós vamos refletir sobre como podemos aprender a receber o amor que as pessoas nos dão todos os dias, de forma genuína e sincera. Eu sou Edivaldo Oliveira. Nesse momento você está ouvindo o Minuto Reflexão, que são suas doses diárias de cuidado com a sua saúde mental, de positividade e de serenidade, onde você pode refletir e praticar o autoconhecimento, que é essencial para todos aqueles que querem ter uma vida mais equilibrada. Eu peço que você dê o seu like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal e ative as notificações, para você não perder os nossos conteúdos diários. As causas de não conseguirmos receber amor, ou pelo menos aceitar a ideia de que alguém nos ama de verdade, são muitas. Elas vêm desde traumas da infância, por causa de comentários maldosos sobre a nossa aparência, sobre o nosso jeito, nossas condições financeiras, sobre a inteligência, até mesmo na fase adulta, com todas as desilusões amorosas, financeiras e pessoais que uma pessoa pode sofrer. Todas essas situações se juntam e criam um muro gigante, invisível, que toma forma e fica evidente toda vez que alguém te diz de forma espontânea: eu te amo. Você simplesmente fica sem reação. Você sente vontade de fugir daquela pessoa, fugir daquela situação. Ou você começa a se lembrar de vários motivos pelos quais aquela pessoa não deveria te amar. E logo sua mente conclui que ou a pessoa está mentindo, ou ela está dizendo que te ama pelo fato de não te conhecer verdadeiramente. Eu quero te conduzir em uma linha de raciocínio. Você sabe aquele filme de comédia, bem bobo, cheio de piadas de gosto duvidoso e que já foi passado repetidas vezes na sessão da tarde? E que mesmo assim você continua assistindo de vez em quando e ainda consegue dar risada naquelas partes que você até já sabe de cor a fala dos personagens? Então, mesmo você amando esse filme, com certeza você seria capaz de apontar erros que ele tem, certo? E isso não significa que você aprecie menos ou deixaria de assistir a esse filme só pelo fato de ele não ser uma obra-prima do cinema. Mas sim que, mesmo sabendo que não é perfeito, ele ainda continua sendo um filme que você ama, um filme que faz parte da sua vida. O mesmo acontece com a gente quando se trata daqueles que nos amam. Não se engane achando que quem te demonstra amor faz isso por pensar que você é perfeito. Pelo contrário, essa pessoa que te ama, com certeza, sabe apontar mais defeitos em você do que aqueles que te conhecem pouco. Mas ainda assim, essa pessoa te ama, te admira e gosta de passar tempo com você. E sabe por quê? Porque você é único, você é única.
nós criamos a ideia de que não somos dignos de receber amor e estamos constantemente fugindo das pessoas que nos amam, fugindo daqueles que nos elogiam e, na realidade, precisamos aprender a receber elogios, pois na maioria das vezes que alguém nos aponta algo de bom, a primeira coisa que fazemos é começarmos a apontar tudo de ruim a nosso respeito. Da mesma maneira que você consegue amar pessoas que nem de longe são perfeitas, quem te ama faz isso mesmo com seus defeitos, com suas manias e com as suas dificuldades. Respire fundo e assuma esse fato. Você é amado. Mesmo quando às vezes você se considere impossível de ser amado. Esse medo de ser substituído faz com que nós até nos afastemos de algumas pessoas, como uma forma de colocarmos pontos finais em amizades e relações diversas, antes que essas pessoas consigam enxergar tudo aquilo de ruim que nós enxergamos a nosso respeito. É como se disséssemos: veja, é por causa desses e de outros motivos que você não pode me amar. E por isso eu vou me afastar de você, pois com certeza eu estou ocupando o lugar de alguém e estou te impedindo de conhecer e de estar com alguém melhor do que eu. Você passa horas do seu dia procurando defeitos nas pessoas que você ama e fica tentando pensar em quem poderia substituir essas pessoas em sua vida? Não. Então por que você acha que aqueles que te amam fariam isso? Você não é substituível, pois você é único. Desde todas as suas qualidades, a sua forma de enxergar o mundo, a sua forma de renascer a cada queda, a maneira como você se fortalece mais a cada novo desafio, suas manias chatas, seus milhões de defeitos, até a sua risada. Tudo isso só você tem. E aqueles que te conhecem não te trocariam por ninguém. Simplesmente por você ser exatamente do jeito que você é. Eu sei que não existe uma forma de você esquecer tudo aquilo que te feriu no passado e que de vez em quando algumas vozes vão ecoar na sua mente, dizendo coisas ruins a seu respeito e te lembrando de momentos em que fizeram você se sentir pequeno, ruim e impossível de ser amado. Mas de vez em quando você precisa se dar a oportunidade, se dar uma chance. Precisa olhar em volta, ver cada um daqueles que estão ao seu lado e perceber, através do olhar deles, o quanto você é amado e simplesmente aceitar isso. Não vai ser fácil. Se aceitar e aceitar que os outros te amam e te aceitam é um processo diário e contínuo, mas eu tenho certeza que você vai conseguir superar esse desafio. Afinal, não é o primeiro desafio que você enfrenta na sua vida, não é mesmo? Mas entenda isso, não existe forma de você sentir e experimentar o amor verdadeiro das pessoas se você não permitir que esse amor chegue até você. Se lembre sim das suas falhas e defeitos, mas não como uma forma de se autodepreciar, mas sim como uma maneira de se avaliar enquanto ser humano e ver tudo aquilo que pode ser melhorado em você. Ver aquilo que precisa ser cortado em sua vida e aquilo que precisa ser cultivado para que cresça cada vez mais dentro de você. Mas se permita lembrar também das suas qualidades e de todas aquelas características que te tornam único no mundo e na vida daqueles que te amam. Por que tudo me abala? Um dos sentimentos mais difíceis de lidarmos é o da ira, pois geralmente ele surge nos piores momentos e quando estamos com as pessoas que mais amamos. E aí acabamos descontando algo totalmente nosso em pessoas que não têm nada a ver com aquele sentimento. Por que será que tudo nos abala? Por que será que
até as mínimas situações do nosso dia a dia nos viram de ponta cabeça, tão depressa? Por que algumas pessoas nos atingem tanto e nos deixam tão abalados? Muitas vezes, imaginamos que nos irritamos depressa por sermos muito desequilibrados, por não termos nossos pés totalmente firmados no chão. Mas no caso da irritação, talvez ser assim não seja um problema, e sim ser alguém firme é que é um problema. Veja bem, eu não quero dizer que se você é uma pessoa desequilibrada, você deva se agarrar nisso e viver assim. Não. Mas uma pessoa que se considera firme, que se considera sob controle total de si, automaticamente se considera estar sob o controle de tudo à sua volta. Imagine uma neve caindo em 2 galhos de 2 árvores diferentes. A primeira árvore é a firme cerejeira e a segunda é a mole e flexível bananeira. Ao sentir o peso da neve em seu galho, a cerejeira se parte, pois é firme demais e não consegue se adaptar. Agora, a bananeira, por ser mais flexível, ou como outros diriam, por ser mais mole, consegue sentir o peso da neve sobre si, se dobrar, até que a neve caia no chão, e aí ela vai voltando os seus galhos para o lugar. Eu usei essa metáfora para exemplificar a ideia que estou explorando aqui, de que quanto mais firme em suas próprias ideias você estiver, quanto mais certezas sobre tudo e todos você tiver, menos irritado você será. Quando, na verdade, o que você precisa exercitar é a capacidade de ser flexível, de se desdobrar e de se adaptar às situações. Até mesmo uma construção, se for feita de forma completamente rígida, se torna uma construção perigosa, fácil de cair. Você pode ter princípios, pode ter certeza de quem você é, pode ter seus focos e metas, mas tudo isso só diz respeito a você. Não existe a possibilidade de projetarmos as nossas certezas e a nossa visão de mundo nas pessoas e nas coisas e esperar que tudo ocorra de acordo com aquilo que queremos. Essa irritação que acontece é porque você já tem tudo programado na sua mente. Cada situação, cada diálogo, cada momento, tudo já está criado na sua cabeça. E aí, quando as coisas acontecem do jeito que elas acontecem e não do jeito que você acha que elas deveriam acontecer, vem a irritação, vem a raiva e a impulsividade. Você não vai poder controlar o mundo ao seu redor, mas você pode controlar a sua reação às coisas que acontecem com você. Trabalhe na sua mente a ideia de que as coisas, as pessoas e as situações estão em constante mudança o tempo todo. E ter apenas isso como certeza, a mudança constante, e ao invés de encarar essas mudanças como algo pessoal, como se tudo e todos mudassem o tempo inteiro só para te provocar, comece a enxergar isso como algo natural. Não podemos contar com a ideia de que ninguém vai pisar na bola com a gente, de que algum objeto não vai estragar bem na hora que precisarmos dele, ou com a ideia de que cada momento será exatamente como planejamos na nossa cabeça. Saia da sua mente um pouco, respire, enxergue o que está diante de você, lide com a possibilidade de ter que mudar de ideia, considere mudar de planos, mudar de opinião, enfim,
lide com a ideia de ter que se adaptar às coisas. Pois quanto mais cedo aprendermos isso, melhor a nossa vida vai se tornar. E mais em paz a nossa mente ficará. O que fazer quando ninguém me entende? Você já imaginou como é ser um elefante? Bom, se você é uma pessoa normal, provavelmente você não pensou. Mas imagine isso agora. Se imagine correndo pela savana, contendo várias toneladas de massa e sendo uma das criaturas mais fortes que existem na natureza. E agora, você consegue se sentir como um legítimo elefante? A resposta claramente é não. Isso acontece porque você pode estudar tudo o que existe para ser estudado a respeito dos elefantes, pode descobrir o que eles comem, a forma como se reproduzem, quais são os perigos que eles sofrem na natureza, mas tudo isso vai ser feito sob uma perspectiva sua. E você é humano. Então, na realidade, você nunca saberá o que é ser, de fato, um elefante, mesmo sabendo tudo sobre esses animais. Da mesma forma como saber tudo sobre algo não nos torna aptos para experienciar o que de fato é ser esse algo, mesmo que você consiga condensar cada sentimento que você tem em palavras e explicar para outra pessoa, ainda assim você continuará a se sentir incompreendido e sentirá que o que a pessoa sabe a seu respeito ainda é pouco e não está nem perto de contemplar tudo aquilo que de fato você é. Porém, num contraponto, tudo o que você sabe sobre os outros também não passa de uma percepção sua, e você não consegue experimentar as sensações que o outro sente. A sua tristeza não é igual à do outro. A forma como você sente alegria ou euforia, a maneira como você sente saudades, até mesmo a forma de sentir paixão, tudo o que você sente, mesmo sendo as mesmas sensações, será diferente para o outro. E cada um de vocês vai experimentar as mesmas sensações, porém de formas totalmente únicas. Nem mesmo as cores, os cheiros e os gostos que eu e você sentimos devem ser iguais, que dirá as sensações que sentimos internamente. Somos presos dentro de nós mesmos e dentro da nossa própria consciência, pois não temos como ser qualquer outra pessoa além de nós mesmos. E a nossa consciência funciona como uma ilha isolada dentro do nosso ser. O que pode explicar essa sensação de incompreensão e até de isolamento que sentimos às vezes. Ao pensar que os outros não te entendem, você não está sendo catastrofista ou está exagerando para chamar a atenção, pois de fato ninguém te entende da forma como você se entende. E você experiencia a vida de forma única, e isso é incrível. Pois veja, você é único. Só que isso pode ser difícil também, pois, por ser único, você acaba também sendo solitário. Quais são os caminhos que uma sensação faz dentro de você ao ouvir uma música antiga que você ama, ou quando você come sua comida favorita da infância? Quais são as lembranças que surgem na sua mente quando você sente um determinado cheiro? São inúmeras as situações específicas que cada um sente de forma única, o que torna a experiência de cada um especial, mas também, como eu havia dito, solitária. Então, o que fazer quando eu sinto que ninguém me entende? O primeiro passo é entender que você não é o único que se sente assim. Eu sei, isso não resolve o problema de se sentir sozinho.
mas pelo menos você não precisa achar que é o único que se sente incompreendido. Assim como você não precisa de se lamentar pelo fato de não conseguir respirar debaixo d'água. Afinal, nenhum outro ser humano consegue. Outra coisa que você pode fazer é entender. Uma vez que você sente que ninguém te compreende, você precisa buscar uma forma de se entender melhor. Pois quando você se entende, você se acolhe, você se protege e se ajuda. É necessário praticarmos o autoconhecimento se quisermos ter uma saúde mental melhor e se quisermos ter uma qualidade de vida melhor. Uma forma de você se sentir mais compreendido também é o seguinte: ofereça o máximo de compreensão aos outros. Parece ironia querer oferecer aos outros algo que você não tem, mas acredite, ao fazer isso, você começa a nutrir dentro de você algo que ainda está em falta. E praticando o exercício de tentar compreender as pessoas à sua volta, compreender melhor suas dores, suas angústias, suas alegrias, suas particularidades e dificuldades, você começa a se entender melhor. E isso muda totalmente a sua qualidade de vida e a forma como você se enxerga e enxerga os outros. Quando nos esforçamos para compreender as pessoas, conseguimos evitar brigas, melhoramos o nosso relacionamento com as pessoas próximas a nós, e isso interfere em nosso relacionamento com a nossa própria consciência, pois ao darmos essa compreensão às pessoas, começamos a nos julgar menos e a nos compreender mais. Quando ninguém parece te entender, a solução é se esforçar para criar o tipo de realidade que você gostaria que te cercasse. E ao invés de devolver incompreensão para as pessoas, como uma forma de se vingar pelo fato delas não te entenderem e de às vezes nem fazerem um esforço para procurar te entender, ofereça compreensão, ofereça um olhar amigo, ofereça o seu tempo, como uma forma de mostrar que, mesmo não compreendendo a dor da pessoa exatamente como ela é, você está ao lado dela e está ali para ouvir, para ajudar no que for possível e para fazer companhia para a pessoa. Fazendo isso, mesmo que de uma forma bem sutil, eu e você vamos nos sentindo cada vez menos incompreendidos. E começamos a nutrir a ideia de que ninguém sabe exatamente como o outro se sente. Mas de um jeito estranho, nós temos uma breve ideia de como alguém se sente por dentro. E isso é o suficiente para sabermos que não estamos sozinhos e que não somos tão solitários quanto pensamos. Aproveite o seu tempo do jeito certo. A brevidade da vida é um fato inescapável, que todos nós eventualmente confrontamos em nosso interior. Enquanto a vida é, por definição, finita, é fácil cair na armadilha de viver como se houvesse um amanhã infinito. É natural que nós, seres humanos, tenhamos a tendência de adiar nossos objetivos, nossos sonhos, para perseguir outros interesses, ou simplesmente para procrastinar. No entanto, a percepção sobre a brevidade da vida pode servir como uma fonte de inspiração para que nós aproveitemos ao máximo cada momento que temos. Quando nos lembramos que os nossos dias são contados, é mais fácil valorizar as coisas que realmente importam, tais como os nossos relacionamentos, nossa personalidade, que é única, e nossas realizações pessoais. Isso não significa que a gente deva viver de forma imprudente ou irresponsável. Pelo contrário,
quando valorizamos o tempo limitado que temos, podemos nos tornar mais seletivos em relação às atividades que escolhemos e priorizar aquelas que nos levam mais perto dos nossos objetivos e dos nossos sonhos. Podemos aprender a agir com mais sabedoria e discernimento e a tomar decisões que reflitam a nossa compreensão de que cada dia é uma oportunidade única. Além disso, quando lembramos que a vida é breve, também podemos ficar mais abertos para experimentar coisas novas, mais abertos para perdoar as pessoas que nos ferem e também abertos para o mar de possibilidades que existe para aqueles que se arriscam. Às vezes, nos mantemos presos em rotinas e hábitos que nos impedem de crescer e de evoluir. Quando nos damos conta de que a vida é finita, podemos sentir uma nova motivação para explorar novos horizontes e expandir os nossos próprios horizontes. É importante lembrar que cada pessoa tem a sua própria jornada e que a intensidade com que cada um vive a vida é uma escolha pessoal. O que é importante é que cada um de nós encontre um equilíbrio entre aproveitar cada momento e ainda assim agir com sabedoria e consideração pelos outros. O fato de sabermos que a vida tem um fim também pode nos ajudar a cultivar uma apreciação maior pelas coisas simples. Às vezes é fácil a gente se perder nas complexidades da vida moderna, esquecendo de apreciar as pequenas coisas que tornam a vida tão valiosa. Quando lembramos da finitude da vida, podemos começar a valorizar mais essas coisas simples e a encontrar beleza naquilo que anteriormente nós considerávamos como coisa banal. A brevidade da vida pode nos inspirar a deixar um legado duradouro. Sabendo que os nossos dias são contados, nós podemos sentir uma motivação extra para fazer uma diferença positiva no mundo, para deixar uma marca que vai durar muito além da nossa própria vida. Isso pode significar trabalhar para melhorar a nossa comunidade, para a educação e o desenvolvimento de outras pessoas, ou fazer uma mudança positiva no nosso ambiente. A brevidade da vida é uma realidade inevitável, mas que pode servir como motivação para vivermos de forma mais plena e mais significativa. Quando a gente lembra que a vida é finita, nós podemos aprender a valorizar cada momento, encontrar o equilíbrio entre aproveitar os instantes de forma genuína, mas sabendo que um dia esses momentos serão apenas memórias distantes e que cabe a nós decidirmos se essas memórias serão positivas ou negativas, se elas vão nos ajudar a construir o futuro ou não. Viver a vida de forma intensa não significa viver uma vida frenética e cheia de atividades. Pelo contrário, significa viver de forma consciente, apreciando cada momento e cultivando uma perspectiva de alegria e de gratidão. Isso pode envolver coisas simples, como dar um passeio em um parque, apreciar uma boa refeição ou passar tempo com pessoas queridas, com os nossos parentes, mas também pode envolver desafios mais complexos, como aprender uma nova habilidade ou buscar por ajuda profissional, seja com um psicólogo ou até mesmo um psiquiatra em alguns casos. Viver de forma intensa pode envolver assumir riscos, seja riscos profissionais, pessoais ou até emocionais. Às vezes, o medo do fracasso ou do desconhecido nos impede de tomar medidas ousadas que poderiam nos levar a grandes realizações. Porém, quando lembramos da brevidade da vida, nós podemos sentir uma nova motivação
para assumir riscos e perseguir nossos objetivos mais ambiciosos. É importante lembrar que a intensidade da vida não é uma corrida para se atingir uma meta final, mas sim uma jornada contínua de crescimento e de aprendizado. Isso significa que, enquanto perseguimos nossos alvos, devemos encontrar tempo para desacelerar e cuidar de nós mesmos. Por fim, se você esquecer de tudo o que eu disse aqui, nessa breve reflexão, eu quero que ao menos isso você guarde na sua mente. A brevidade da vida é um lembrete constante de que cada momento é valioso e que devemos viver a vida com intenção e com propósito. Quando a gente lembra que os nossos dias são contados, nós vamos sim encontrar motivação para perseguir nossos sonhos, encontrar a felicidade e cultivar relacionamentos significativos com aqueles que estão ao nosso redor. E ao final da nossa vida ou das nossas vidas, nós vamos poder olhar para trás com a satisfação de saber que aproveitamos cada momento ao máximo e deixamos um legado positivo para aqueles que virão depois de nós. A partir dessa consciência e dessa percepção, podemos começar a aproveitar o nosso tempo da maneira correta, com equilíbrio, consciência e constância. Valorize o essencial. Experimente uma nova vida a partir de uma nova mentalidade. Mas como? Todos os dias, aqui nesse canal, nós tentamos buscar respostas para essas questões da mente que tanto nos afligem. O essencial é invisível aos olhos. Essa é uma frase muito conhecida e foi escrita pelo autor do livro Pequeno Príncipe, chamado Antoine de Saint-Exupéry. Perceba a profundidade presente nessas palavras. Elas nos fazem refletir imediatamente, pois como seres humanos, nós odiamos a ideia de estarmos perdendo algo. O essencial se perde aos nossos olhos, é o que a frase diz. E isso nos lembra de que muitas vezes o que realmente importa na vida se torna tão pequeno para nós que às vezes passa até despercebido. Pense nesse momento. O que deveria ser importante para a sua vida e se tornou relevante? Mas também reflita sobre o contrário. O que era para ser pequeno, mas toma hoje boa parte dos seus pensamentos, da sua energia e do seu tempo. Talvez um emprego tenha se tornado a única coisa que importa em sua vida, sendo que a nossa fonte de renda deve sim ser levada a sério, mas de forma alguma deve estar acima de tudo e de todos em nossa vida. Talvez um tempo de qualidade com as pessoas da sua família, seja com seu cônjuge, com seus filhos, irmãos ou pais, tenha se tornado algo que você tem adiado sempre que você pode, algo que você troca fácil e rapidamente caso outro programa surja. Muitas vezes deixamos que pequenas desavenças com alguém tomem conta da nossa mente e simplesmente excluímos a pessoa da nossa vida, sem nos darmos conta que, ao colocarmos a pessoa de lado, acabamos colocando uma boa parte de quem somos de lado também. Pois somos sim fruto da nossa criação em casa, mas também somos influenciados e inspirados pelas nossas amizades e pelas pessoas que passam por nossa vida. Se o essencial é invisível aos olhos, como faremos então para enxergar o que realmente importa,
o que é essencial. E eu me lembrei que essa frase do Pequeno Príncipe tem um início. E se juntarmos as duas partes, fica assim: só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Eis a resposta. Algumas coisas precisam ser vistas com o coração. Precisam ser enxergadas através de lentes de amor, pois algumas coisas vão muito além do que achamos ou sabemos. Algumas coisas são essenciais. Talvez você esteja deixando passar coisas e pessoas essenciais bem diante dos seus olhos. E quando tem momentos com essas pessoas, não se dá conta do quão importante eles são. Por isso é necessário você ir até o seu coração, verificar o quanto ele é grato, até mesmo pela existência daquela pessoa com a qual você sempre tem atritos. Essa gratidão, independentemente de qualquer coisa, essa sensação de felicidade por alguém existir, mesmo não concordando com a pessoa em tudo, mesmo não gostando de algumas coisas nessa pessoa, essa sensação de amor profundo, isso é o essencial. Foque nisso e não permita mais que essas coisas passem despercebidas pelo seu olhar. Ao longo dos nossos dias, vamos acumulando coisas ruins em nosso corpo, seja por causa de comidas de procedência duvidosa ou até mesmo por respirarmos um ar poluído. Enfim, o importante é que volta e meia precisamos fazer um detox corporal, seja tomando um remédio, repondo nossas vitaminas, comendo frutas e verduras, que são cheias de propriedades que nos ajudam, ou até mesmo indo ao médico para fazer exames de rotina e checar se está tudo bem. Porém, às vezes, é necessário que façamos um detox da nossa mente. Mas nós sempre adiamos isso e vamos levando a vida, até que chegamos em um ponto onde estamos totalmente sobrecarregados mentalmente e nem sabemos o porquê. Assim como em nosso corpo nós acumulamos algumas coisas que prejudicam a nossa saúde, em nossa mente nós também acumulamos coisas que prejudicam a saúde mental. Excesso de notícias trágicas, por exemplo, é o tipo de coisa que causa em nós sentimentos como pânico, ansiedade, medo excessivo e angústia. Não damos uma pausa entre uma notícia e outra e vamos indo de tragédia em tragédia, achando que estamos apenas nos informando ou que, de certa forma, estamos aprendendo a nos defender e a nos proteger dos perigos da vida. De fato, é bom saber das notícias da sua cidade, é bom ter consciência de quais trechos são perigosos e coisas desse tipo. Porém, será que há mesmo necessidade de você saber de todas as tragédias que acontecem no mundo? Com certeza não. O hábito de remoer o passado a todo momento também causa uma intoxicação em nossa mente e nos impede de aproveitarmos o presente e de caminharmos em direção ao futuro. Remoer o passado causa em nós sentimentos de arrependimento, mágoa, tristeza, medo do futuro, entre outros. A vontade de se vingar também é o tipo de coisa que intoxica a nossa mente, pois alimentamos em nós o ódio e a raiva do outro, achando que, ao fazermos isso, estamos prejudicando a pessoa, sendo que, no fim das contas, a única pessoa que fica prejudicada com isso é a gente mesmo. A comparação é uma maneira de tornarmos a nossa mente intoxicada e ela causa em nós
o sentimento de inferioridade e de insuficiência e faz com que em nós cresça a inveja e a cobiça, ao invés de crescer em nós a vontade de melhorarmos e de progredirmos. Eu dei apenas alguns exemplos de coisas que intoxicam a nossa mente, mas eu tenho certeza de que, ao ir ouvindo essas coisas, você foi pensando também em outras. O ponto é, se em nossa mente acumulamos tantas coisas prejudiciais, e nem sempre por vontade própria, pois às vezes uma situação vai te levando a outra, e quando você se dá conta, já está com a mente completamente ocupada com tanta coisa ruim, então deve haver uma maneira de limparmos a nossa mente e de a desintoxicarmos. E é sobre isso que eu vou falar agora. Qual foi a última vez que você fez algo que gostava e ficou 100% presente no momento enquanto você fazia? E nem estou falando de coisas que exigem muito dinheiro, como viajar ou ir fazer compras, pois essas podem ser coisas que você gosta. Mas eu estou falando de coisas simples, como por exemplo, qual foi a última vez que você fez uma refeição sem ficar assistindo alguma coisa no seu celular ou na TV, e apenas ficou ali apreciando o sabor da comida? Que às vezes até se trata da sua comida preferida, mas por causa da distração do celular, você sequer consegue sentir o sabor direito. Qual foi a última vez que você assistiu a um bom filme acompanhado das pessoas que você ama, sem ficar olhando o seu celular a cada 10 minutos, e apenas ficou ali prestando atenção no filme e se deixou levar pelo agradável momento de lazer? Isso tudo pode parecer bobo, mas saiba que são essas pequenas coisas que, quando feitas com atenção e sem distrações, são elas que desintoxicam a nossa mente e nos permitem ser mais leves, menos ansiosos e mais presentes no atual momento. Eu falei muito do celular, pois de fato é o que mais nos distrai, é o que mais tem tirado a nossa capacidade de aproveitar o presente. Mas dentro da nossa própria mente existe todo tipo de toxicidade que nos impede de viver o presente, de apreciar as pequenas e simples coisas do nosso cotidiano. Para desintoxicar sua mente, você precisa reconhecer que ela está intoxicada primeiro. Pense no seu modo de falar, pense no que as pessoas sentem quando estão com você, pense no que você fala dos outros. São coisas boas? Ou você é o tipo de pessoa que só faz fofoca ou só coloca as pessoas para baixo? Tudo isso são sinais de que sua mente está intoxicada. E por isso você precisa começar reconhecendo se sua mente está intoxicada. E se ela está, precisa identificar o quanto ela está. Depois você tem que colocar na balança o que vale mais a pena. Você viver sem se preocupar como sua mentalidade tem afetado aqueles que estão ao seu redor e a você mesmo, ou você respirar fundo, dar alguns passos para trás e começar a ser mais cauteloso a tudo aquilo que você alimenta em sua mente e, por consequência, tudo aquilo que sai da sua boca. Só existe uma forma de desintoxicar sua mente, e é sendo cauteloso com aquilo que sai da sua boca. Pois a boca fala do que o coração, ou no caso a mente, está cheio. Mas acredite, a sua mente também vai se encher com aquilo que sair da sua boca. Por isso você precisa começar a rever isso. Tire momentos como esse para fazer essa autoavaliação, pois isso também faz parte do seu detox mental. Seria mais fácil apenas viver sem buscar uma melhora, pois de fato, às vezes, você olha para o lado
E tudo indica que só você está se preocupando com isso. E que todos parecem não dar a mínima para como as suas ações afetam a vida das pessoas. Por isso, o caminho da desintoxicação mental, o caminho da autoconsciência, é um caminho solitário, pois ela é contrária ao rumo que a maioria das pessoas preferem seguir. Então, respire fundo, assuma essa responsabilidade com você mesmo, com a sua saúde mental e com a saúde mental daqueles que estão próximos a você, e comece a trilhar o caminho da desintoxicação mental. Quando eu não sei por onde começar. Existem algumas situações da nossa vida que simplesmente tiram o nosso chão por completo e nos deixam sem rumo. Por exemplo, o fim de um relacionamento de longa data, ou até mesmo de curta data, mas que foi intenso. Uma demissão repentina daquele emprego do qual você necessita para se manter, para se vestir, para se alimentar. A perda de uma pessoa querida, que às vezes fazia parte do nosso dia a dia, ou até mesmo morava na mesma casa que você. O vazio que se cria a partir de uma situação assim é imensurável. E só quem já passou ou está passando por alguma dessas situações sabe do que eu estou falando. Aí, diante dessa situação, que tirou completamente o seu rumo, o seu norte, você tenta recomeçar, tenta continuar a caminhar e tenta dar um jeito em sua vida. Mas vem uma voz em sua mente que te desespera ainda mais e te faz uma pergunta: por onde eu começo? O que eu faço agora? A vida, às vezes, nos deixa sem muitas opções e por isso ficamos sem saber por onde começar e o que fazer a seguir. Mas tem algumas pequenas coisas que você pode fazer e, a partir delas, ir se encontrando e reencontrando o seu caminho. O próximo respiro, o próximo passo, a próxima escolha são coisas que você pode fazer. Essas são as opções que você tem em mãos. Não é muito, mas não é muito ainda, pois progressivamente, a cada novo respirar, a cada novo passo e a cada nova escolha feita, você vai voltando a viver, vai voltando a andar na luz e vai saindo dessa dolorosa escuridão. Porém, tem uma outra coisa que sempre deixamos de falar. Voltar a viver, estar na luz, continuar caminhando, não resolvem todos os nossos problemas, pois quando voltamos a viver, nos deparamos com a vida. E não com a vida com a qual estávamos acostumados, mas com a vida como ela se encontra nesse atual momento. E temos que lidar com o fato de que algumas coisas já não serão mais como antes. E nem você será o mesmo de antes. Por isso é importante irmos dando um passo de cada vez, pois a nossa única certeza é de que tudo vai mudar o tempo todo. A vida que conhecemos agora pode mudar em questão de segundos e não há muito que possa ser feito sobre isso. Então, o que cabe a nós é fazermos a coisa certa, dar o próximo passo, respirar fundo e encarar os novos desafios. Tudo mudou e nada vai ser como antes. Você mudou e algumas coisas estão completamente diferentes agora. Mas veja, isso também significa que algumas coisas mudaram para melhor. E significa que você mudou para melhor. Você está mais sábio depois de tanto caminhar, está mais forte depois de tanto lutar e está mais consciente depois de tanto se iludir. As lágrimas do seu corpo não se secaram,
Você só não se abala mais com qualquer coisa. O seu coração não se esfriou. Você só se deu conta de que tudo passa. Então, algumas situações exigem apenas que sejamos pacientes. Você não perdeu o brilho no olhar. Você apenas consegue enxergar toda a dor que a vida tem e consegue enxergar toda a beleza que há nela. Então agora você vê o mundo sob uma perspectiva mais coerente com a realidade que te cerca. Viu? Nada mais será como antes. Mas não fique triste por isso. Pelo contrário, celebre as mudanças da vida. Celebre os fins dos ciclos. E mais, celebre o seu crescimento e o seu desenvolvimento como ser humano. Aqui, no entanto, nós não olhamos para trás por muito tempo. Nós continuamos seguindo em frente, abrindo novas portas e fazendo coisas novas, porque somos curiosos. E a curiosidade continua nos conduzindo por novos caminhos. Siga em frente. Essa é uma frase de Walt Disney. Uma das partes mais difíceis de se estar vivo é seguir em frente e se desapegar daquilo que passou. É difícil porque, às vezes, aquilo que ficou no nosso passado parece ser melhor do que aquilo que está adiante em nosso futuro. Às vezes é complicado, pois algumas coisas que ficaram para trás não ficaram totalmente resolvidas e por isso não conseguimos simplesmente seguir em frente. Em algumas situações, nós não enxergamos o caminho que devemos seguir e nos sentimos totalmente perdidos. Porém, se seguir em frente é algo muito difícil e complexo, pode ter certeza de que não seguir em frente e permanecer no mesmo lugar é ainda mais difícil. Não existe uma forma de pararmos o tempo. E não existe possibilidade de impedirmos que o sol se ponha em um dia e nasça no outro. Podemos tentar lutar contra o curso de um rio, mas ele sempre irá correr para a mesma direção de sempre, ou seja, para a frente. O tempo é como a areia. E se você já tentou pegar um punhado de areia da praia nas suas mãos, você sabe que ela rapidamente escorre entre os seus dedos. Assim é o tempo. Ele escorre por nossas mãos e não há forma de o contermos. Então o que podemos fazer? A única resposta é: desapegue-se. Quando nós ouvimos isso, logo imaginamos que o correto a se fazer é nos desconectarmos de tudo e todos, com a ideia de que nada nem ninguém dura para sempre. Então a melhor coisa a se fazer é nos afastarmos o quanto antes. Porém, quando eu digo para você se desapegar, eu estou dizendo para você se desapegar daquilo que te faz mal, daqueles pequenos incômodos, das pequenas discussões que você tem com as pessoas que você ama, se desapegar dos medos que você guarda no seu coração e que te impedem de conquistar os seus sonhos, se desapegar das mágoas passadas que você coleciona em seu coração, ao invés de colecionar todos os momentos bons com as pessoas que você ama. Como é difícil se desapegar de algumas coisas e seguir em frente, não é mesmo? Principalmente quando acreditamos que estamos corretos, que temos razão. Mas preste atenção nisso. Se existe uma coisa que nos faz perder a paz, perder o prazer de viver, perder o sono e a alegria, é a necessidade de termos razão em tudo. A maioria das pessoas não se desapega do passado pelo simples fato de que sabem que estão corretas e vivem esperando a oportunidade de apontarem o dedo e dizerem: vocês viram? Eu tinha razão. Mas a verdade é que aqueles que querem
ter sempre razão em tudo, acabam perdendo a razão de viver, acabam perdendo o brilho no olhar daqueles que vivem a vida não para provarem o quanto estão certos, mas que na realidade sabem o quanto precisam melhorar e o quanto precisam aprender. Para você seguir em frente, você vai precisar se desapegar da necessidade de ter razão em tudo. Quando você abandona essa necessidade de sempre estar certo o tempo todo, você continuará encontrando pessoas que ainda sentem essa necessidade. Mas ao invés de você entrar nesse jogo, você vai observar tudo isso de fora. Você vai dar um sorriso de alívio e pensar: eu prefiro a minha paz do que ter razão. A nossa mente é extraordinária. Ela consegue controlar os movimentos do nosso corpo, consegue permitir que os nossos sentidos, audição, olfato, tato, paladar e visão, funcionem perfeitamente. A nossa mente nos permite sermos capazes de imaginar e criar coisas, e nos permite guardar memórias valiosas. Porém, por mais incrível que a nossa mente seja, ela também é limitada e não consegue armazenar tudo aquilo que gostaríamos. Tanto que, se você já estudou uma matéria para fazer uma prova importante, você sabe exatamente do que eu estou falando. Então, da mesma forma que a nossa mente não consegue armazenar tudo, ela não é capaz de armazenar coisas boas se nós a enchermos apenas com as coisas ruins. Se você não abrir espaço dentro da sua mente e do seu coração para algo novo, para algo bom, e apenas alimentar e nutrir o rancor, a amargura, a raiva e as coisas ruins do passado, você não irá conseguir se desapegar daquilo que te machuca e não conseguirá seguir em frente. Para podermos abrir portas para coisas novas em nossa vida, precisamos fechar as portas do passado. Tomar uma decisão de simplesmente deixarmos aquilo que ficou para trás, deixar essas coisas exatamente onde elas estão, ou seja, no passado. Lembra de quando você era criança e descobria que estava prestes a fazer uma viagem? Seja uma viagem de carro, de trem, de ônibus, de avião, a empolgação que tomava conta de você, a ansiedade que fazia com que você contasse os dias e as horas para finalmente poder viajar para um lugar novo, um lugar desconhecido, um lugar que até então só existia na sua cabeça. Essa empolgação, essa curiosidade, esse anseio pelo novo, pelo desconhecido, por aquilo que ainda está por vir, é essa a sensação que precisamos resgatar em nossa vida, pois é ela que nos conduz a uma nova fase. Você não sente curiosidade de saber como seria a sua vida se você abrisse mão de certas coisas, de certas pessoas e de certas atitudes? Pois então, se agarre a essa curiosidade, solte o passado e siga em frente para tudo aquilo que está logo ali no futuro, apenas esperando que você dê passos em direção a esse novo momento da sua vida. Você vai vencer a ansiedade. Existem alguns problemas da nossa vida que, ao serem olhados de um determinado ponto de vista, parecem ser bem maiores do que eles realmente são. Por exemplo, nossa vida financeira, que geralmente evitamos de ter que lidar com ela. E às vezes evitamos até mesmo abrir a fatura do nosso cartão, sendo que a única maneira de lidarmos com isso de verdade é encarando a realidade e entendendo o quanto gastamos, o quanto podemos gastar e onde precisamos economizar ao longo do nosso mês. Porém, a nossa vida financeira, quando não é compreendida e confrontada de perto,
pode parecer um monstro de 7 cabeças, sem solução e sem algo que possamos fazer em relação a ela. O mesmo acontece com a nossa ansiedade. Muitas vezes nós apenas fazemos vista grossa para ela e tentamos viver a vida como se não sofrêssemos por causa disso. A ansiedade é uma condição mental que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Muitas vezes ela é acompanhada de um pensamento acelerado, o que pode levar a uma sobrecarga mental e a uma série de sintomas físicos e emocionais. A ansiedade pode ter um impacto significativo na vida das pessoas, interferindo em seus relacionamentos, no trabalho, na saúde, no bem-estar de forma geral. De acordo com um estudo publicado na revista científica The Lancet Psychiatry, eu não sei se é assim que se pronuncia, a ansiedade é uma das principais causas de incapacidade no mundo. Estima-se que cerca de 264 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem com ansiedade, o que representa quase 4% da população global. Os sintomas da ansiedade podem variar de pessoa para pessoa, mas geralmente eles incluem preocupação excessiva, medo intenso, tensão muscular, sudorese, falta de ar, palpitações, irritabilidade e insônia. Esses sintomas podem ser desencadeados por uma série de fatores, incluindo estresse no trabalho ou na vida pessoal, problemas financeiros, problemas de saúde, traumas passados ou até fatores genéticos. A ansiedade pode ter um impacto significativo na vida das pessoas. Ela pode interferir na capacidade de realizar tarefas diárias, reduzir a qualidade de vida, diminuir a autoestima e levar a pessoa a um isolamento social. Além disso, a ansiedade pode levar a problemas de saúde física, incluindo doenças cardíacas, pressão arterial alta, diabetes e problemas digestivos. Felizmente, existem maneiras de lidar com a ansiedade e o pensamento acelerado. Aqui estão algumas dicas práticas que podem te ajudar a começar a lidar melhor com a sua ansiedade. Pratique a respiração profunda. A respiração profunda é uma técnica simples e eficaz que pode ajudar a acalmar a mente e reduzir a ansiedade. Para praticar, encontre um lugar tranquilo e confortável e inspire profundamente pelo nariz, segure a respiração por alguns segundos e expire lentamente pela boca. Repita esse processo várias vezes, concentrando-se na respiração e tentando liberar quaisquer pensamentos ansiosos. Identifique seus gatilhos. É útil identificar quais situações ou pensamentos desencadeiam a sua ansiedade. Uma vez que você tenha identificado seus gatilhos, você pode desenvolver estratégias para lidar com eles de maneira mais eficaz. Por exemplo, se você sabe que reuniões de trabalho podem desencadear sua ansiedade, você pode tentar praticar a respiração profunda ou técnicas de relaxamento antes da reunião. Ou até mesmo uma pessoa que você sabe que desperta a sua ansiedade, mas que você não tem como evitá-la e eventualmente vai ter que se encontrar e estar no mesmo ambiente que ela. Pratique a respiração profunda e até algumas técnicas de relaxamento antes de ver essa pessoa. Terceira coisa, desenvolva um plano de gerenciamento de estresse. O estresse é frequentemente um fator desencadeador da ansiedade. Portanto, desenvolver um plano para gerenciá-lo pode ser extremamente útil. Isso pode incluir
exercícios regulares, meditação, hobbies relaxantes, como leitura ou pintura, ou passar tempo com amigos e familiares. O importante é você ter alguma tarefa que não seja apenas trabalhar ou ficar no seu celular. Tenha algo que desconecte a sua mente dos problemas e a conecte com o presente. Mantenha um diário. Escrever seus pensamentos e sentimentos pode ajudar a processar emoções difíceis e reduzir a ansiedade. Tente escrever em um diário regularmente, mesmo que seja apenas algumas vezes na semana. Concentre-se nos aspectos felizes da sua vida e tente encontrar gratidão. Faça listas com 5 ou até mais motivos pelos quais você se encontra grato no seu dia. E você vai ver que, ao citar e ao escrever esses motivos, a sua mente vai ter mais dificuldade em esquecê-los. Ou seja, você se sentirá mais feliz e satisfeito. E a quinta e última dica, e não menos importante, talvez uma das principais, é: busque ajuda profissional. Se a ansiedade está afetando significativamente sua vida diária, é importante procurar ajuda profissional. Um terapeuta ou um psiquiatra pode ajudar a identificar as causas da sua ansiedade e te ajudar a desenvolver um plano de tratamento eficaz. E não precisa ter medo disso, pois quando você precisa de um conserto para o seu carro, você fica adiando isso por ter medo de levá-lo ao mecânico? Ou quando você precisa de uma pintura na sua casa, você evita chamar um pintor porque tem receio do que vão pensar? Da mesma maneira, a nossa mente requer cuidado, atenção e, o mais importante de tudo, manutenção. E só conseguimos fazer essa manutenção com um profissional. Buscar ajuda profissional não é para aqueles que já perderam o juízo ou para quem está no limite da falta de saúde mental. De forma alguma. Inclusive, o ideal seria que todos procurassem estar em dia com a terapia, antes mesmo de estarem em condições mentalmente vulneráveis. O mais importante que eu preciso que você se lembre, caso você não consiga lembrar de nada do que eu disse aqui hoje, é o seguinte: a ansiedade não é um bicho de 7 cabeças e não é um problema sem solução. Existe solução, existe um processo e uma maneira de você vencer isso e respirar novamente. Então, comece hoje dando esse primeiro passo. Comece a enxergar isso que você enfrenta como algo que pode ser enfrentado e que pode, consequentemente, ser vencido. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi o Minuto Reflexão de hoje. Se você ouviu até aqui, escreva nos comentários a seguinte frase: eu vou vencer a ansiedade.